Olá, pessoal! Estamos hoje Olá, meus começando esse projeto. amigos! Olá, pessoas! Estamos Estamos aqui hoje, começando, gente. né, meu amigo Andros, esse projeto que a gente já vem idealizando há bastante tempo, que agora saiu do papel, né? Pois é, Andrezão, a gente está conversando há tanto tempo sobre isso e foi tão idealizado, tão conversado, e hoje nós vamos botar ele no ar com o nosso primeiro episódio. E aí, Andrezão, fala aí sobre o Licitações em Movimento. Não, e aí a gente não podia começar em mais grande estilo, né? Não teria um outro nome melhor para a gente estar começando o nosso primeiro episódio do Licitação em Movimento. É um projeto que a gente vai querer conversar sobre licitação, licitações e contratos, esse universo que a gente que trabalha apaixonado, né? De uma maneira mais leve, descontraída, mais em formato de um bate-papo. E como eu falei, como o projeto demorou tanto, a gente, quando pensou no nome, nós dois foi unânime que não tinha um outro nome melhor para a gente começar o primeiro episódio, que seria ele, né? O nosso mestre, um dos professores mais queridos do mundo das contratações públicas, que é o professor Rony Charles, né? É isso, o Rony Charles é um cara incrível que vai estar aqui conosco hoje e que a gente vai bater esse papo. Mas antes de começar, Rony, nós temos para falar dos nossos patrocinadores, não é não? São eles que fazem o Licitação em Movimento acontecer, né? E a gente espera que se perdure por bastante tempo, né? E aí ele é o StartGov, né? Um software excelente, uma plataforma excelente para gestão de compras públicas e de contratos, né? Nessa plataforma você realiza todas as etapas de planejamento, inclusive a parte de gestão e fiscalizações de contratos. Então, StartGov, procura no Instagram, procura na internet, está lá o site, conversa com o pessoal deles, conheça uma plataforma que com certeza vai agregar bastante. E olha, ela é super intuitiva, André. Serve para qualquer tipo de tamanho da administração pública. No estado do Maranhão, por exemplo, no Piauí, pequenos municípios possuem StartGov e têm alto grau de desempenho nas compras públicas. Legal. E o nosso outro patrocinador, acho que eu sou até um pouco suspeito de falar, né, Anderson? Que é a SLA Negócios. SLA Negócios é uma empresa de treinamento e capacitação que organiza no Maranhão um grande encontro, Encontro Nacional de Compras Públicas, e que ano que vem vamos estar na terceira edição e vamos ter a honra e a satisfação de contar com o professor Rony Charles pela segunda vez, né? Ele que abrilhanta o evento ali com as suas palavras ali, eu acho meio que o cantador de serpente, como ele fala, o pessoal meio que fica ali encantado ali com a fala dele, e ele tem que estar, claro, aqui com a gente sempre que for possível, na agenda dele, ele vai estar aqui com a gente, tá? Então, a gente agradece esses patrocinadores aí, eles estão conseguindo fazer a viabilidade desse podcast agora, que a gente espera que seja o primeiro de vários, né, meu amigo Andros? Professor É Rony, isso. satisfação a receber, muito obrigado por estar aqui com a Não, gente. mas eu vou apresentá-lo antes, em que pese todo mundo saber quem já é. Ele é advogado, ele é parecerista, ele é consultor jurídico, sócio da Torquete Torres, autores de livros como Análise Econômica dos Contratos e Marketplace, leis de licitações públicas comentadas e de outros tantos que o meu cartão não aguenta mais. Ele é fofo, ele é gentil, ele é gente boa, ele é gentleman. Rony Charles! Meu amigo André, beleza, meu amigo André, beleza. E André demorou a comprar o livro, viu? Ele pirangou para comprar livros, demorou, mas... Esperei Black Friday. Parcelado em 12. A versão atualizada não tem, eu tenho. A versão atualizada é a capa Pois é, a atualizada eu não tenho ainda. O Rony todo não atualiza essa obra, não tem quem aguente. Mas eu tenho duas dela. Dessa daqui eu tenho duas. Eu tenho o roxinho e tenho acho que é o azulzinho. O azul foi o primeiro. Não, o Rony. A culpa não é minha, não, meu amigo. A culpa é dessa turma que fica criando DN e muda a lei toda hora. Agora mesmo eu não queria atualizar. Aí vem o SIX, aí vem decreto do diálogo IN do diálogo competitivo. E vai ter o regulamento do SIX em breve, né? Não deve demorar. Eu acho que eles, assim, eu espero até que eles segurem um pouquinho para regulamentar o SIX, que ele não saia, esse ano certamente não, mas não sai nem no início do próximo, que haja um diálogo franco, aberto, com controle, com empresas, com mercado, né, com plataformas, para regulamentar bem. Acho que o governo federal, no caso do SIX em específico,
ele tem um grande desafio de fazer uma regulamentação que promova uma certa autocontenção, que o texto, quando ele delega ao SIX regulamentar, ao Regulamento Federal regulamentar para todo mundo, ele comete um pecado constitucional, né? Então, para evitar isso, talvez o decreto, realizando uma autocontenção, o problema seja superado, definindo apenas diretrizes para que futuras regulamentações sobre o uso do compras expressas funcionem. Então, acho que para isso tem que pensar, tem que refletir, né? Não precisa... acho que é importante prudência nesse momento. É uma novidade muito interessante, mas que, se for aplicada com pressa, né, com atropelamento, ela pode assim, gerar problemas, né, prejuízos ao próprio avanço da ferramenta. Então, espero que eles tenham tempo. Eu imagino que se uma boa regulamentação só deva sair depois de março, né, março ou adiante. Pois é, meu amigo Rony Charles. André, faz o que você queria fazer. Chama a vinheta, por favor. Bora lá. Toca a vinheta, Calil. Cara, essa vinheta ficou muito massa, Anderson. Ficou muito legal essa vinheta. Ficou e agora sim, a gente pode começar, né? Tocou a vinheta, é sinal de que o podcast pode começar. Registrar aqui, além de estar fiquei feliz com o convite, revê-los, né? Mesmo que virtualmente, já desejar a todos aí boas festas. Mas, gostei muito da ideia, muito boa da ideia. Vou até, de repente, me inspirar nela já estava discutindo com a equipe como eu rever ou refazer a ADR, e eu achei muito bacana essa ideia de vocês. Parabéns mesmo. Esse cara bom, valeu demais. Valeu, é que faz aí essa arte aí, a mágica funcional da vinheta. Ele que foi para você. Eu agradeço. Gostei. Calma, Calil, vai pingar o Pix. Grande Rony, no episódio de hoje nós vamos fazer um debate que está nos angustiando já faz um certo tempo e vai angustiar ainda mais, que é sobre plataformas eletrônicas de licitações e contratos, né? Onde acontece a grande disputa, né? Toda aquela fase interna que é feita, ela vai culminar numa disputa, né? Obviamente também vai ter a execução do contrato posteriormente, obviamente, mas digamos que o grande conflito vai ocorrer justamente na disputa, na seleção do fornecedor. E aí tem acontecido uma proliferação que o André agora vai fazer os seus relatos. E a primeira pergunta, André. Vamos lá. Só contextualizando um pouco, né? A gente já sabe ali que o pregão eletrônico ele surge ali em 2005 com o decreto 5450, né? Mas a proliferação mesmo do pregão eletrônico a nível nacional no âmbito municipal veio ali em 2019, né? Com o decreto 10.024, que trazia ali que os municípios, com o recebimento de transferências voluntárias, teriam que fazer o pregão dessa forma eletrônica. E com isso surgiu uma infinidade, uma proliferação, né, Andres, de plataformas privadas. Ainda esses dias eu estava fazendo uma consulta no PNCP e tem 265 plataformas privadas integradas já hoje ao PNCP. E aí a pergunta é, professor, como você vê essa situação com o advento de diversas novas plataformas surgindo a todo momento aí para quem trabalha nesse mundo das compras públicas? Poxa, amigo, primeiro é um tema muito quente, tá? É um tema muito quente, bem atual, bem complexo, né? Todo mundo sabe que o TCU está tentando tratar sobre esse tema, já teve um trabalho da auditoria, estava com o ministro Zira para se manifestar, né? Para dar as conclusões. Eu particularmente acho que a auditoria tem uma visão que eu divido bastante, uma leitura, na minha opinião, diversa da que eu tenho sobre o tema. E é preciso entender como é que o mercado se organizou para as plataformas e o que é que está acontecendo, né? Você detectou muito bem o grande impulso na verdade, para o uso do pregão eletrônico é o decreto 10.024/2019. Aí vamos entender por quê. Porque o decreto 10.024, ele definia que, com transferências de recursos federais, deveria ser aplicado também o formato eletrônico. Até 2019, a maioria dos estados e dos municípios ainda não tinham avançado para o uso do pregão eletrônico, sobretudo municípios. Por quê? Porque os órgãos de controle estaduais eram muito, digamos, tímidos em exigir o uso do pregão eletrônico, diferentemente do TCU, que já exigia com mais força há muitos anos, né?
Tanto que quando saiu o decreto federal 2024, eu lembro que eu estava no primeiro evento, foi um evento organizado pelo Instituto Protege, do professor Jacobi Fernandes, lá em Brasília. E eu falei, olha, se preparem, porque agora os tribunais de contas estaduais vão começar a cobrar o uso do pregão eletrônico, com muita força. Por quê? Porque mesmo a partir do momento que vocês vão ter que começar a usar o pregão eletrônico com as licitações com recursos federais, a comparação entre o resultado vai fazer com que os órgãos de controle estaduais olhem essa comparação e digam, não, você tem que ir para o eletrônico também. Então, realmente, você acertou em cheio. 2019 foi o grande ponto, o turning point para a imposição e para ampliação do uso da licitação eletrônica, notadamente para as outras unidades federativas, porque para o federal, desde 2015, já era obrigatório. Né? Só um adendo, professor. Isso que você falou sobre os tribunais de contas, eu acho super interessante o que você falou, porque eu quero destacar aqui o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que quando saiu o 10024, e eu não me lembro qual era a IN, acho que era o IN 16, que criou o cronograma, pelo Ministério Público de Contas, acionando o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, eles decidiram fazer o mesmo cronograma, bem semelhante, para a implantação do Estado do Piauí. E hoje, todo mundo faz eletrônico. Né? Não, o primeiro tribunal foi o Piauí. Eu lembro que eu falei isso na aula, logo que saiu da 2024, e depois eu já estava usando, né, já usava a rede social, o Instagram, eu publiquei a manchete do Tribunal de Contas do Piauí, TCE do Piauí, dizendo, olha, o que eu falei, até brinquei, olha, eu não disse, porque ia ser natural, a partir do momento... Por que faz pregão eletrônico para a verba da União e não vai fazer para outras coisas? Perfeito. Como assim? E aí, parabéns ao Ministério Público de Contas do Piauí, o Tribunal de Contas do Piauí, ele olha a história da licitação e vê no presencial 3, 4 empresas, no eletrônico 20, deságio. Naquela época, o deságio era 30%, 40%, 35% em alguns mercados, na outra 5%, 7%, 10%. Ele vê, porque você não usa o eletrônico. Você está usando com o federal porque você não usa com o seu próprio recurso. Então, o ambiente de 2019 é um pouco diferente do mercado do que a gente tem hoje. Né? Você que é um grande especialista na área de fornecedores sabe bem o que eu estou falando. Né? Hoje o mercado está um pouco complicado no setor privado, na área de licitação eletrônica. Mas, voltando ao raciocínio que o André provocou. Então, você teve esse grande impulso para o uso de licitações eletrônicas pelos municípios. A partir do momento que você tem esse grande impulso para o uso de licitações eletrônicas para o município, você gera uma necessidade. Os municípios precisam usar pregão eletrônico. A plataforma federal, que hoje já não atende às necessidades dos municípios, imagine isso em 2019. Aí ela não atendia mesmo. Então, você tem uma necessidade, os municípios têm que usar a licitação eletrônica e a plataforma pública ofertada não atende. Então, você começa a ter o mercado, e o mercado é especialista em identificar necessidades e propor soluções, e o mercado começa a propor soluções para os municípios, ofertando plataformas de licitação, que, basicamente, eu poderia dizer, envolvem 2 modelos de negócios. Plataformas nacionais, né, como, por exemplo, o Portal de Compras Públicas, que tem uma plataforma que serve, e há outras também, há várias, oferece, digamos, a plataforma a várias, milhares de municípios, órgãos estaduais, podem usar. Licitanet, Licitação Digital, são vários, BNC, BLL, são vários. Licitação Digital, quer dizer, eles oferecem uma plataforma que fica disponível para os municípios. Né? Então, plataformas privadas nacionais. E também as plataformas públicas, que na verdade são privadas, que são construídas pelo privado, né? Que são do município. Como a gente tem federal, a Petrobras tem sua plataforma, né? E são do órgão. Quem faz o modelo? A empresa. Só que a empresa vende, digamos, a customização da plataforma para o órgão. São 2 modelos de negócios diferentes. São 2 modelos eu posso fazer uma pequena bifurcação aí desse, porque tem aqueles que são white label, que ele apenas coloca a logomarca da prefeitura. Eu ia falar, yes. Yes. Boa. Entendedores entenderão. Aí, e o outro é quando o próprio município compra de alguém, o licencia, por exemplo, o estado do Pernambuco tem um PE integrado, que, se não me engano, é a empresa Paradigma,
que também faz o portal de Itaipu também, entendeu? Então, assim, tem esses dois modelos. Nesse paradigma, no caso do Pernambuco, não se cobra nada. Mas esses white labels, ele cobra do fornecedor a taxa lá, mensal, o processo e tal. Você tem, basicamente, então, você tem plataformas que são nacionais e cobram do fornecedor. Você tem plataformas que cobram do órgão público para implantá-la. Tem alguns que cobram do órgão público para implantar e o órgão público decide lá que vai cobrar do fornecedor. Ok. Então, são mais ou menos 2, 3 modelos de negócio e o mercado foi se expandindo inicialmente diante justamente da insuficiência da plataforma federal para atender às necessidades de todos, o que é compreensível, porque é difícil você atender a necessidade de milhares e milhares de municípios num país continental como o nosso, com realidades diferentes. Então, isso se agigantou. Se a gente for analisar e auditar dessas 200 e tantas, quase 260 plataformas indicadas por André, certamente a grande esmagadora maioria, 90%, 80%, é esse modelo de plataforma do órgão. Isso. Plataformas nacionais nós não temos tantas, né? Nós não temos tantas. Só que com a 14.133, como você não tinha lá um dispositivo que tinha lá na lei do pregão, que falava sobre a possibilidade de ter plataforma e ser cobrado o custo, começou a se discutir se é possível a existência dessas plataformas que cobram dos fornecedores. E tem uma visão, e aí vamos para um ponto, que eu não sei se a gente pode tratar também mais adiante, que é o ponto da cobrança do fornecedor pelo uso da plataforma. Porque há uma visão equivocada, cara, do ponto de vista econômico, assim, muito equivocado, eu diria canhestra, de que diz o seguinte: não, mas não pode cobrar do fornecedor, porque o fornecedor vai embutir no preço da proposta, e isso prejudica a competitividade. Veja, se a gente usa esse raciocínio como verdadeiro, então não pode ter pregão eletrônico. Porque para participar de um pregão eletrônico, o fornecedor tem que contratar a internet. Como ele tem que contratar a internet, ele vai colocar, obviamente, no preço da proposta. Aí você fala, não, mas a internet é um preço irrisório. A internet é um preço irrisório? Quanto é que é uma mensalidade de uma boa internet? Porque boa parte dessas plataformas cobram uma anualidade de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 2.000. Fornecedor que não tem esse dinheiro para participar de licitação, não entra em licitação. Ele não tem a mínima condição de participar de licitação. Rony, eu vou te falar uma experiência quando... Você antecipou a terceira pergunta, vamos botar aqui no balai, porque aqui é em movimento, entendeu? Em movimento. Qualquer coisa a gente volta, porque eu me volta. Não, mas eu queria expor a visão. Quando eu escuto esse tipo de coisa, do pago, afastar o licitante, eu falei, rapaz, pois tudo bem. Vamos voltar a pré-2005, onde tudo era presencial, né? Qual era o custo do cara participar de uma licitação? O cara tinha que mandar uma pessoa lá no município, pagar para ele o deslocamento dele, a manutenção do carro que ele vai usar, a gasolina, diária, hotel, alimentação, o risco trabalhista, porque caso esse cara sofra um acidente, é acidente de trabalho, ainda tem isso também. Então, você tem toda uma série de custos, aonde que para participar da licitação era complicada. Eu, quando trabalhava para fornecedor antes do 10.024, eu viajava de avião, tinha coisas que eu tinha que fazer longe, então um custo na passagem dessa era R$3.000, R$2.000, dependendo do local. Então, fora hotel, diário, então você vai listando isso tudo. Então, aí você tinha... E aí eu vou para o mais trivial, papel, cartório, porque ainda tinha... Antes da lei da desburocratização, em que pese tivesse aquele monte de decisões do TCU, muitos editais pediam autenticação de cartório. Firme cartório e cópia autenticada. Enfim, foi necessário uma lei para dizer que isso não era obrigado. Mas deixa enfim. eu só complementar também. E aí, então quando só já tinha... Diga, André. Eu já vi também, cara, que assim, é difícil a gente conseguir mensurar toda e qualquer situação de serviço, o valor agregado, porque no eletrônico também vai ter, já vi agora em prefeituras pequenas, professor Rony Charles, para alguns objetos que só quem consegue, a via de regra, fornecer ou prestar aquele serviço seriam empresas daquela localidade. Sei lá, posso citar aqui, sei lá, hospedagem, ou um serviço de lavagem ali de veículos, por exemplo. O pregão eletrônico, às vezes, acaba afugentando um pouco as empresas, porque eles têm essa taxa de cobrar para o sistema. Muitas das vezes, essas empresas que não têm a habitualidade de participar de licitação, elas não entendem como cadastrar uma proposta numa plataforma.
não sabe ali como funciona o sistema e acaba tendo o custo de contratar um consultor de licitação. Então, a gente conseguir mensurar esses custos todos, que quer queira, quer não, para participar de licitação, você vai ter que ter custo do presencial, do eletrônico, independente de qualquer que seja, tem esses valores, né? É tudo, André, do ponto de vista econômico, tudo é custo de transação. Perfeito. Custo de transação. Muito mais caro do que a plataforma é você ter que ter um profissional qualificado para ler o edital, seguir representar a empresa, é um custo muito maior. Tem um argumento jurídico muito interessante que eu já vi sendo abordado pelo ministro Benjamin Ziller. Eu até fiz um pequeno artigo com o Marcos e com o Bradson para a gente falar sobre isso. Que esse é um argumento interessante. A gente falou sobre outros pontos, mas suscitamente tratamos desse assunto também, que vai para a nova edição desse livro que o Andros gentilmente mostrou, né, da análise econômica. Que tem um argumento jurídico interessante, que é o seguinte: o inadimplemento do fornecedor na plataforma, ele pode impedir que ele participe das licitações? E aí o argumento é o seguinte: poxa, se não pagar a plataforma impede o fornecedor de participar da licitação, eu estaria criando, de maneira anômala, um critério de habilitação. Do ponto de vista jurídico, esse argumento é muito relevante. É o melhor de todos contra a cobrança, que eu já vi. Tá? É o melhor de todos. Porque, realmente, do ponto de vista jurídico, ele é impeditivo. Se o inadimplemento impede de participar da plataforma, ele impede, portanto, por via transversa, de participar de licitação. Mas, do ponto de vista econômico, na verdade, é tudo custo de transação. Vamos imaginar, Fernando de Noronha. Até alguns anos atrás, só tinha uma empresa aérea que fazia voo para Fernando de Noronha. Vamos imaginar uma licitação em Fernando de Noronha. Você tem que pegar o voo daquela companhia aérea para ir lá fazer na licitação presencial. Você tinha que fazer. Mas eu não quero ter que pagar a passagem na Azul, na época, né, para ir para Fernando Noronha participar da sessão. E ele não pode me proibir. Meu amigo, é um custo transacional para que você entre nesse mercado. Então, a plataforma, o custeio da plataforma, assim como a internet, é um custo de transação para que eu participe desse mercado, para que eu dispute essa pretensão contratual. Então, embora o argumento jurídico seja muito interessante, na prática, o que ocorre com o pagamento da plataforma é o custo transacional. Assim como é um custo transacional que quem quer entrar nesse mercado deve, né, em tese, assumi-lo, como contratar uma banda de internet para poder participar de uma licitação eletrônica. Por quê? Porque ela se dá no mundo da internet. Se ela se dá no mundo da internet, eu não posso argumentar que, não, mas é um impeditivo ao direito de participar de licitação. Vamos fazer o quê? Voltar à licitação presencial? Então, há um debate relevante do ponto de vista, aliás, relevante, interessante do ponto de vista jurídico, mas quando a gente traz para uma perspectiva econômica, na minha opinião, ele merece ser superado. E há um desafio também, que precisa ser refletido pelos órgãos de regulamentação, né, e de regulação, sobretudo. Vamos empurrar todos os órgãos públicos a terem suas próprias plataformas, porque se eu não puder cobrar do fornecedor, nem que seja uma mensalidade, eu particularmente não sou contrário a cobrar nem resultado, tá? Percentual de resultado. Mas se eu não puder cobrar do fornecedor nem a mensalidade, então o mercado vai ter que ofertar aos órgãos públicos, que vão ter que pagar, a sua própria plataforma. E aí vai o grande dilema de política pública, né? É justo que a gente aloque o custo dessa plataforma, dessa atividade de mercado para a sociedade? O Brasil já é um dos países com maior carga tributária no mundo. O Brasil tem uma carga tributária que esmaga o setor produtivo, né? Que esmaga os trabalhadores, as pessoas mais humildes. Faz sentido que uma empresa, um empresário que tem 6 empresas disputando licitação, tem 6 PJs, para ele, o custo seja o mesmo de manutenção da plataforma de uma
faxineira, ou de um gari, ou de uma pessoa que não sabe nem o que é licitação, não vive o mundo da licitação, não se beneficia diretamente do mundo das licitações, faz sentido alocar para a sociedade o custeio desse ambiente de mercado para que os fornecedores entrem e ganhem dinheiro com este mercado? Ou seria mais interessante alocar o custo deste mercado para os fornecedores que participam dele? Faz Eu sentido? concordo com esse. Total sentido, e eu concordo muito com essa segunda tese. Eu acho que quem está no mercado É público. aquela velha máxima do almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, não existe. Não existe. Então, assim. Desculpa, uma vez quando eu estava dando aula na graduação, ainda dava aula em graduação, e eu trabalhava em Recife, na GU, e vinha passar o final de semana em João Pessoa. Então, eu conseguia dar aula em João Pessoa, acho que era segunda e sexta-feira, né? Segunda e sexta. Segunda de manhã, sexta-feira à noite eu dava aula em João Pessoa. E toda semana, essa ida, às vezes ia e voltava no mesmo dia, né? Estava duplicando a BR. E quando estava duplicando a BR, eu lembro de um aluno que a gente falei sobre duplicação e a possibilidade de pedágio. E ele disse assim, é um absurdo esse negócio de pedágio. A gente já paga muito imposto, vai pagar pedágio ainda. E eu disse a ele, fulano, você foi quantas vezes a Recife esse ano? Era final de ano, né? Quantas vezes a Recife esse ano? Aí ele disse, acho que só uma. Eu disse, ok. Eu vou a Recife e de volta todo dia. Aliás, toda semana. Então, pelo menos 2 vezes por semana eu pego essa estrada. É justo que você pague a mesma coisa que eu para a manutenção dessa estrada? É justo que a pessoa que nem tem carro, que está catando lata lá no lixo, na rua, que ela pague a mesma coisa que eu para a manutenção dessa rodovia? Eu não acho justo. Eu não acho justo. E tem outro ponto. E tem outro ponto que eu vejo de algumas pessoas, ministros e conselheiros, tribunais de contas, quando querem recomendar que todo mundo vá para a plataforma gratuita, que no caso é o Comprasnet, né? E aí eu tem Comprasgov, né? E aí old school. E aí uma coisa que me preocupa bastante já imaginou se todos os órgãos públicos da noite para o dia vão para o Comprasgov? Como fica o suporte e como fica o acesso? Impossível, vai cair. A certeza é que vai cair, porque não tem como suportar. E quanto mais plataforma você diluir, né? E aí me vem essa segunda preocupação, né? Porque tem muitas plataformas. O André falou, tem mais de 260, mas aí, claro, tem muitas delas que são padronizadas, white label, mas são muitas plataformas, né? Muitas, diversas. E aí tem plataforma de todo que é tipo, né? E aí isso me preocupa, porque a sensação que eu tenho é que é muito fácil abrir uma plataforma e você já tem um órgão que adere e você já está começando a funcionar lá. E a gente não sabe o nível de segurança, a gente sabe o nível de padronização, né? E também tem uma preocupação com as plataformas antigas. Tem plataformas no Brasil, eu vou falar, porque, enfim, eu tenho muita reticência com licitações BB, ou licitações do Banco do Brasil. Ela cobra tanto da administração quanto cobra do fornecedor, além de criar uma diferenciação absurda entre o correntista do Banco do Brasil e quem não é correntista. Por que eu estou dizendo isso? Se você é correntista do Banco do Brasil, você resolve com o seu gerente o seu cadastro da sua empresa. Se você não é correntista, você tem que ir anualmente na agência fazer o seu cadastro. Já plataformas privadas, tem algumas que tem umas coisas que eu particularmente acho que são ilegais. Tem plataformas que admitem você alimentar um arquivo e esse arquivo ser acessado pela agente de contratação antes da abertura dos lances. Isso aí dá vazão a todo tipo de fraude que você possa imaginar, né? Mas já há problemas, por exemplo, no Comprasgov, que você não consegue mandar a garantia de proposta, você não consegue fazer fase invertida. A pergunta que eu faço é, qual o conselho que você dá, o que você imagina, como o teu órgão deve escolher a plataforma de pregão? E aí eu te pergunto, como seria essa escolha jurídica procedimentalmente, né? ETP, TR, uma chamada pública, contratação direta? Mesmo, melhor técnica, não sei. Eu te jogo essa pergunta aí, esse pepino para você descascar mesmo. Boa. É bom a gente fazer um disclaimer, né? Boa parte das contratações de plataformas hoje são feitas de maneira equivocada, errada, né? Muito equivocada. Muito errada.
e já teve acórdãos, né, tribunais de contas questionando que a escolha tem que ter o ETP, e aí criticando pela ausência do ETP, mas é bom lembrar que o ETP é algo recente, né? Pelo menos na legislação é algo recente. A gente não tinha isso, a lei federal se tinha IN, mas na lei é 14.133 que vem falar em ETP. Como a maioria dessas plataformas, como o André bem falou, já estão desde 2019 entrando nesse mercado, as suas contratações, muitas inclusive eram por convênio, né? Não faz termo sentido. De adesão. Termo de adesão. Muito convenial, o termo de adesão não faz sentido, é equivocado. Faz sentido mas, veja, era porque não tinha nada institucionalizado, nada regulado de como deveria ser. Né? Como eu acho que deve ser. Como ainda não tem. Como ainda não tem. Como ainda não tem. Como eu acho que deve ser. Se eu estou falando de uma plataforma, do uso de uma plataforma nacional, a adesão, entre aspas, né, a contratação de um município, por exemplo, para usar uma plataforma nacional, eu acho que não faz sentido licitar. Um outro disclaimer, tá? Quando você falou, né, muita crítica, o pessoal fica mandando usar o Comprasgov, alguns órgãos de controle, com devido respeito. Quem manda isso de maneira muito firme é porque nunca usou. Nunca usou. Nunca sentou para alimentar uma licitação de 100 itens. Na Prefeitura de São Luís, na CPL de São Luís, onde eu fui membro, nós tínhamos 7 pessoas, só para alimentar no Comprasgov. Faz sentido. Olha, não faz o menor sentido. Aí vamos falar em custo. Olha o custo. O custo, A grande reclamação que a gente escuta, né? E eu posso falar como usuário do Compras também, me incluo nessa a crítica que eu faço, que eu acho que é a maior, é a dificuldade não a sistemática fácil de eu conseguir cadastrar a minha licitação na plataforma. O catálogo, por mais que já tenha passado por algumas evoluções, ali o CATMAT, né, o catálogo de materiais, ou o CATSER, ainda não é fácil tu encontrar o item, tem diversos itens, eu não consigo parametrizar, e como o Anderson falou, é de difícil, e além de difícil, é trabalhoso cadastrar a licitação com muitos itens. Então, a minha visão, e a visão da maioria dos alunos, quando a gente vê que usa a plataforma, ou migraram da plataforma para a privada, é exatamente isso. E aí, só uma historinha, Anderson, que contextualizando, uma vez fui dar uma aula, para dar uma assessoria para o município, nunca me esqueço, era em Paraupebas. E o pregoeiro lá, o Léo, foi fazer o primeiro pregão dele, era um pregão de medicamento. E eu nunca me esqueço, cara. Ele foi cadastrar 573 itens no Comprasnet. Ele passou 8 dias só para conseguir cadastrar a licitação no sistema. Não é minimamente razoável. E as ferramentas privadas oferecem isso de maneira muito mais simples. Muito simples. Veja, a gente no Brasil parece que tem um preconceito com o empreendedor, com o empresário. Isso é uma visão tacanha, ruim, né? Porque a existência do paralelo no mercado privado é interessante até para impulsionar e melhorar o público. Os avanços que nós tivemos em ferramentas públicas, inclusive da SESC, que tenta, se esforça para fazer um bom trabalho. Com certeza. Foi porque tinha um paralelo privado. Então, a existência de plataformas privadas gerou a melhora do Comprasgov. A existência, por exemplo, do banco de preços gerou a melhora do painel de preços. A do Contratos.gov gerou a melhora da ferramenta de contratos. Então, é interessante que tenha um privado. Boa parte das inovações da 14.133, as plataformas privadas já implementaram. O Comprasgov não. E não é por culpa, má vontade, é porque é difícil, é meio que você manobrar uma Scania, é muito difícil você... porque não é o core deles, não é orçamento, realmente é complicado, entendeu? Existem limitações técnicas. A SEGES é dado muito pouco recurso, na minha opinião, justamente, de gestão para exercer tamanhas competências, né, que ela e o MGI possuem nessa área. Então é difícil, né? Mas voltando à tua pergunta de como seria feita a contratação. Se é de uma plataforma nacional, né, o município quer entrar numa plataforma nacional, não me parece razoável, ou não me parece, digamos, viável o uso da licitação propriamente dita. Por quê? Não é critério de objetivo como menor preço, ou mesmo técnico e preço, eu obrigaria o agente público a montar um edital direcionando. Porque, por exemplo, se eu vou lá em Rondônia, por mais que tenha uma plataforma André, que seja melhor que a plataforma Andros, mas a plataforma Andros, por exemplo, tem muito mais fornecedor cadastrado aqui na minha região. Isso é uma vantagem. E pode ser que o município lá em Rondônia
diga, não, poxa, eu prefiro usar uma plataforma que eu tenha mais competitividade aqui na minha região. Isso tem que ser respeitado, essa adesão. Então, acredito que para a plataforma nacional, a tendência será a contratação por inexigibilidade. E eu preciso sim ter um ETP para avaliar as soluções de mercado, se vai ser plataforma descentralizada, se vai ser plataforma centralizada, quais os critérios que eu vou adotar para escolher a melhor plataforma. Então, como eu não... É muito difícil fazer isso através do mecanismo de licitação, me parece que o mecanismo deve ser inexigibilidade nesse caso, e eu tenho sim que ter um ETP para avaliar adequadamente qual vai ser a solução, inclusive se contratar uma plataforma nacional é a melhor, ou se fazer uma própria plataforma para a organização pública é a melhor solução. Se for plataforma para a organização pública, então a prefeitura, o governo do estado, não, eu quero fazer a minha plataforma, então eu acredito que aí dá para fazer sim licitação, tá? Porque você vai estabelecer regras, critérios, como deve ser feita a plataforma, estabelecer, na verdade, obrigações de execução, e isso realmente dá para licitar. Na minha opinião, uma licitação técnica e preço talvez seja a mais adequada diante da natureza do serviço. Então, vai depender muito qual o modelo. Na minha opinião, vai depender muito de se eu quero participar de uma plataforma nacional, se eu quero ter uma própria plataforma customizada. Em qualquer das hipóteses, eu entendo que deve ter sim um ETP, tá? Um estudo técnico preliminar para avaliar as soluções de mercado, as necessidades da organização, buscando a melhor solução. Professor. E, Rony, diz Andrezão. Opa, vamos lá. É só contar uma história que eu vi aí também. Eu vi recente, me perguntaram exatamente isso, e eu falei nessa mesma linha. Não, o ideal é que se faça um estudo técnico para verificar quais das plataformas tem no mercado que melhor me atende. E aí a pessoa que me fez a pergunta me falou: então tá tranquilo, porque a própria plataforma que eu queria aderir, ela já me mandou o estudo aqui técnico preliminar, né? Aí eu falei, se a plataforma tá te dando um estudo técnico preliminar, por óbvio que a melhor solução vai ser, aí vai combinar na escolha da plataforma dela. Você tá de brinquedo off me, rapaz? Por incrível que pareça, né? Eu até já escrevi uma vez num livro lá, que eu fui um dos coautores, né? Dei uma pesquisada, e acontece muito que eu até brinquei lá, eu chamo do planejamento reverso, né? É a gente já ter a solução e fazer o ETP ali só para já encontrar a solução que eu já tinha previamente encontrado. Isso é um grande problema também que eu vejo que está acontecendo muito quando da escolha da plataforma. O usuário ali, ele já quer aquela, ele gosta ali por algum motivo, né, pessoal, a funcionalidade, e faz um ETP só para já encontrar aquela solução, né? O que eu chamo de ETP formal, né, para justificar, colocar ali o papel. Infelizmente, muitas vezes acontece, tá? E às vezes, e sejamos bem sinceros e pragmáticos, tá? Às vezes é porque falta lá a estrutura na organização pública, inclusive para montar esses artefatos. A gente está começando, repito, exigência de ETP da 14.133. Os municípios que já têm parcas estruturas não estavam preparados, estão começando a aprender a fazer isso. Então, muitas vezes, eles pedem ao privado auxílio para a montagem desses artefatos, né? Não é o ideal, tá? O bom ETP, o ETP de verdade, é a organização parando e refletindo sobre as soluções existentes no mercado. Óbvio que quando eu peço a Andros para que ele me faça o ETP, a tendência é que o ETP dele vai caminhar para a solução dele. Não me diga. Então não tem um ETP funcional, não tem um ETP de verdade. Isso é uma falha, isso é um problema, mas que a gente tem que ser pragmático para entender que acontece muito, não necessariamente por interferência da empresa, mas às vezes por solicitação do próprio órgão público. Ele quer ajuda. Às vezes o prefeito ele vê uma solução e diz, puxa vida, isso aqui resolve o problema da minha comunidade. Mas ele não consegue, ele não tem equipe para, digamos, fazer a avaliação de mercado, estudo de mercado que ele precisaria, né? Isso é um dado real que a gente tem que ter uma sensibilidade, precisa se trabalhar para transformar isso na realidade brasileira. Grande Rony Charles. O debate está bom, mas temos que partir para a terceira etapa da nossa conversa hoje. Vamos agora para a nossa resenha. Meu amigo Rony Charles. Tá bom, né, Anderson? Flui rápido, né? A gente rápido? Eu passava aqui, para quem não sabe, a gente está gravando aqui no sábado, mas por mim
Tá melhor do que Passava tomar uma o dia inteiro. cervejinha. Tá melhor que eu tô tomando uma cervejinha, tá E o conversando pior que já aqui veio com o 6 professor perguntas na minha Rony, cabeça aqui. Veio 6 perguntas na minha cabeça aqui, mas Cara, vai, tô de boa, tô de boa. vai virar uma inteligência limitada, vai ter 5 horas de episódio. Não, bora lá, bora lá. Tava falando semana passada, e essa é como se estivesse terminando uma maratona. Não estou mais nem sentindo as pernas, estou olhando só a linha de chegada. Então, é meu último compromisso profissional, inclusive. Você falou, inclusive, isso na turma prêmio que eu estava assistindo a aula, e você falou isso, olha, eu estou chegando no meu limite, na última milha. Não, é aqui com vocês, estou ótimo, estou de boa, a linha de chegada está ali já. Amanhã já viajo em férias. Vou curtir aí um bom tempo aí. Não vou desligar totalmente, né? Porque tem contato ainda do escritório, rede social, alguns clientes que a gente atende online, mas vou fazer inveja para os outros. Fazer inveja para os outros. Né? Mas, professor, essa sua temporada no mundo das licitações, com a mudança de carreira, eu acho que foi com a devida alusão, tipo a temporada do nosso Flamengo esse ano, né? Foi cheio de vitórias, né? Apesar de ser cansativo ao final do ano. Insuportáveis. Foram cheio de conquistas, né? Vamos lá, Andrezão, faz a primeira pergunta aí. Bora lá. A gente criou alguns quadros aqui, né? E pro podcast ficar, como a gente falou, a ideia uma coisa assim mais dinâmica, mais descontraída. E a gente criou o Rony Flamengo das licitações. Eu gostei, Calil. Bom, é exatamente isso. Não tem. Calil, o Pix não vai cair. O Pix não vai cair, Calil. Não tem alusão melhor. Calil é sagaz, Calil é vivo, viu? Rony, mas a gente tem uns quadros que a gente criou, uns quadros aqui para o nosso podcast, e o quadro é E se fosse lei? Sei lá, o que você queria colocar na lei, o que queria tirar, o que você acha que é desnecessário ter na lei, ou algo, pô, isso aqui fazia muito sentido e passou despercebido ali pelo legislador. O que já chegou a pensar nisso? O que você queria ou não queria também? Ou, André, brinque de Anastasia agora. Cara, porque assim, a construção de uma lei é tão... Se a gente tivesse tido a escolha da lei pelo senador Anastasia, os ministros Anastasia, certamente não seria do jeito que ficou a 14.133. Ele mesmo já confidenciou algumas vezes que ele queria, inclusive, um projeto mais enxuto, mas gestores municipais e estaduais pediram um texto muito analítico, né? Ninguém quer liberdade, todo mundo quer saber exatamente o que tem que fazer, né? É mais ou menos como o Andros casado, né? A esposa tem que dizer exatamente o que ele tem que fazer, ele não quer liberdade, ele quer saber. Meu amigo, eu quero paz. Eu quero paz. Outros gestores públicos do Brasil hoje querem paz, né? Mas eu lembro que quando saiu o texto da lei, eu lembro, Andros participou das turmas prêmio na época, acho que ele lembra disso. Eu falava o seguinte: olha, a lei, cada vez que eu leio, eu vejo que ela é melhor, ela tem ferramentas disruptivas, mas ela ainda manteve a mesma estrutura, a lógica, o mecanismo, a lógica de mecanismo da 14.133, que é de e-procurement, com muito custo transacional. Mas aí eu falava, Anderson, eu não sei se você lembra, eu dizia, Andros, não sei se você lembra, eu dizia assim, nós teremos daqui a algum tempo alguma legislação que, assim como o pregão criou um modelo paralelo, uma sexta modalidade, nós teremos uma sexta modalidade. E eu defendi à época que essa sexta modalidade vai ser o e-marketplace. Né? Então, sim, lembro. Está vindo agora... Você publicou um artigo sobre isso, inclusive. Na época. Está vindo agora com o SIX. Só que de maneira, na minha opinião, a técnica foi colocada como uma hipótese de credenciamento. Eu não acho que ela tecnicamente ali se apresenta como uma hipótese de credenciamento. Na minha opinião, ela se apresenta como uma nova modalidade, né? Curiosamente, mesmo objeto do pregão, praticamente, né? Bens e serviços comuns, mas com uma modelagem diferente, um mecanismo funcional diferente. Ao invés de usar a lógica do que chamamos de licitação, né, do e-procurement, ela usa de plataforma, de convivência, no caso eletrônico, de marketplace. Então, seria essa a mudança que o SIX agora está proporcionando. Né? Eu não curto muito um texto da lei analítico, justamente porque eu acho que ele vai engessando. Então, talvez, se você me perguntasse há 2 meses atrás, Rony, qual seria? Eu diria, não, criar uma sexta modalidade e marketplace.
como isso aqui, já que o gênio Andros só me dá um pedido, né? Me dá um pedido, e como o Six já veio, né? E ele vai ser funcionalmente algo parecido com a modalidade, cara, eu acho que eu talvez mudasse um pouco a forma dos requisitos de habilitação. Tá? Boa. A gente Muito tem boa essa. hoje nas licitações eletrônicas. Muito boa essa. Precisa filtrar, cara. É uma ilusão de que tem que abrir para todo. Cara, não, as licitações hoje, Andros, você vive isso todo dia. As licitações estão repletas de aventureiros. Isso está gerando seleção adversa, isso está gerando combinação, conluio, isso está prejudicando bons fornecedores. E se Concordo. isso não for corrigido, é importante que os órgãos de regulação tenham essa visão que eu tento ter. Assim, se você não corrigir um ambiente de seleção adversa, você prejudica o bom fornecedor e ele começa a sair do mercado. Então, se aventureiro é quem tem chance, se aventureiro é quem tem vantagem, eu, que sou empresário sério, não vou contratar um profissional como o Andros, vou gastar com o Andros para estar comigo. Eu vou ser aventureiro também, eu vou sair desse mercado. Então, isso é ruim para as contratações públicas. A gente precisa fazer a conta do custo de uma contratação de baixa qualidade, de uma contratação frustrada. A turma fica tentando regular a licitação sem conversar com quem está na ponta. Quem está na ponta está vivenciando isso. Obra que a empreiteira não tem condição de entregar, tá? Fornecimento de serviço que o cara não está fazendo aniversário, sabe? Não está fazendo aniversário porque ele não consegue, e infelizmente a licitação eletrônica sem filtros de habilitação adequados está permitindo. O Marcos, eu sempre uso essa frase do Marcos que eu acho lapidar, né? Marcos Nóbrega, meu querido orientador e amigo. Ele diz assim: os filtros de habilitação da Lei 14.133, eles têm como função separar o joio do trigo das licitações e tem cumprido com muita eficiência, né, a missão de fazer com que o joio continue ganhando. Então, perfeito. Marcos também é um gênio. Eu mexeria na habilitação, apagaria um monte de coisa que está ali, colocaria meio algo mesclando rating, mesclando garantia de proposta geral e pronto. Quem vem para cá só com essa garantia, essa sinalização que consegue realmente fornecer. Se não, não venha. Não, na verdade, os documentos de habilitação da 1433 é basicamente a do 866 juntado com a jurisprudência do TCU. Não tem muita coisa. É isso. Pode parecer besteira, cara, mas eu queria muito. É a coisa que eu mais queria. É muito simples, era muito besta. Só não queria a necessidade de publicar ainda em jornal, cara. Não queria nem muito longe. Eu tentei ainda. Eu fui convidado pela AGU, na época, para participar, junto com os colegas do DEINF, do grupo que discutiu os possíveis vetos pela Casa Civil, né? E nós propusemos, acho que 5 vetos. Não, acho que a gente propôs até mais, uns 7 vetos, a 8, 5 ou 4 foram acatados pela Casa Civil, uns 5 foram. Mas esse foi acatado, foi nosso, foi nosso. Eu que fiz o parecer. Só que aí o Congresso derrubou o veto, né? Rony, tu colocou assim no parecer. Gente, eu podia. Eu colocaria assim no parecer. Gente, eu poderia juntar aqui 1000 argumentos. Só tem um. Não faz sentido. Não faz sentido, gente. É verdade. Nenhum. Vergonha que isso tenha ficado. E eu, sinceramente, eu não sei se os municípios estão cumprindo. Sinceramente, eu não sei como é que vocês estão cumprindo essa publicação. Estão cumprindo. Mas eu acredito que até os órgãos de controle, eles estão assim mais flexíveis com uma possível falha ali de uma não publicidade no jornal. Com certeza, está no PNCP, pô. Tá no PNCP. Na verdade, a ausência de publicação em jornal, segundo alguns acordos do TCU, já era possível justificar, claro, diante de toda uma circunstância. Né? Gente participando e tal, que não tiveram a publicidade. Então já tinha, sim, alguns acordos do Tribunal de Contas antes da 866 acerca do tema. E Rony Charles pergunta que não quer calar: qual debate inútil no mundo das licitações que você já não aguenta mais? Debate inútil.
não vou falar inútil, mas assim, um que eu não tenho mais paciência, assim, não é que eu não tenho, eu perdi um pouquinho da paciência, é a questão do norma geral. Sabe? velho. Do artigo 8º, não é nem a norma geral, do artigo 8º da Lei 14.103 sobre o agente de contratação e o pregoeiro ser efetivo. Eu não tenho paciência mais nessa discussão. Essa muita gente não está cumprindo, Rony. Essa eu posso lhe dizer. Muita gente não está cumprindo. Verdade. Esse é um dispositivo, assim, sabe? Representa para mim a discussão representa justamente a hipocrisia, às vezes, jurídica para disciplinar as coisas da realidade. Porque eu vejo muita gente, não, tem que ser efetivo. Sim, mas não está sendo. E aí a regra fica, sabe? Não, tem que ser efetivo. É feito, sei lá, o pai que fala para o filho, não faça, o filho faz e ele finge que não está vendo. Né? Eu sei bem como é que é isso. Eu falo todo dia para as minhas meninas não comer besteira. Aí elas comem besteira o dia todinho. Mas aí, sabe o que é pior, André? Sabe o que é pior? É o seguinte, é que aí dizem, tem que ser efetivo. Aí vamos lá, não estou dizendo que ocorra, né? Lá na Suíça, aí um Tribunal de Contas do Estado diz, não, tem que ser efetivo. Aí o Estado não é efetivo na maioria dos órgãos, na capital não é efetivo. Aí pega um município lá de, sei lá, 30 mil habitantes, aí na prestação de conta, vê, não é efetivo. Pau! Sabe? Cara, isso é muito ruim. Eu acho que isso, o sistema é muito ruim. E para mim, não é efetivo. Tem um argumento que é interessante, mas também é um argumento que, com devido respeito, acho que não deveria ser usado. O argumento juridicamente está correto, mas ele traz consigo uma certa, como eu poderia dizer, disfarçatez, né? Não vou falar hipocrisia, que é um nome forte para isso, mas o certo, quase que cinismo, né? Dizer que não, tem que ser efetivo, a gente vai até na crítica. Ele é desse jeito, cara. Ele é desse jeito. Rony, você me permite uma brincadeira? Ele não discorda, ele diz assim: é interessante seu ponto de vista, mas veja isso aqui. Aí, tipo assim, ele tá ali discordando na cara dura. Eu não concordo com você. Não, mas assim, a discordância, ela nunca pode ser. Veja, não, claro. Toda vez que eu me encontro com alguém que discorda de mim, eu gosto, porque eu, no mínimo, aprendo. No mínimo eu aprendo para reforçar meu argumento ou mudo meu entendimento. Se o argumento do meu opositor é melhor, cara, pode ter certeza. Eu estava no debate ontem do NCP muito bacana, falei uma coisa, Felipe Bozelli deu uma opinião divergente, Anderson Pedra deu uma opinião diferente, interessante, beleza, deixa eu reformular a minha e eu vou ajustando, ou reforçando o meu entendimento, ou mudando também, não tem problema nenhum. Mas, veja só, um argumento muito bom para dizer que o pregoeiro, o agente de contratação seja efetivo, não é o artigo 8º. O artigo 8º, eu não tenho a menor dúvida, ele não é norma geral. Isso não pode ser considerado norma geral. É um absurdo se defender que é norma geral. Mas é legítimo defender que o agente de contratação e pregoeiro tem que ser efetivo. Qual é o argumento? É dizer, não, o artigo 37 artigo 37 da Constituição Federal, fala que cargo em comissão em função de confiança é para determinadas funções, de chefia, de assessoramento, não para uma função técnica como é a de agente de contratação ou pregoeiro. Eu concordo com esse argumento. Vejam, eu concordo com esse argumento, porque eu respeito a Constituição, eu concordo com esse argumento, mas eu não posso desprezar que até hoje esse dispositivo, na prática, não é aplicado nem para os nossos tribunais, nas suas próprias organizações internas. Então, está cheio de função, né, de cargo técnico dentro dos nossos tribunais de justiça, tribunais de contas, Ministério Público, que são exercidos por cargos em comissão. Assessoria jurídica é cargo técnico e é exercido em muitas das organizações por cargo em comissão, né? Assessoria de imprensa não é cargo técnico, não? Sim. E, então, se formos aplicar o 37 da Constituição, inciso 4, para o agente de contratação e pregoeiro, temos que usar também para fiscal de contrato, gestor de contrato, jurídico, controle interno. Né? Então, na minha opinião, embora eu concorde com o dispositivo constitucional, eu entendo que a sua aplicação prática, por conta da nossa realidade, ela não consegue ser feita de uma hora para outra.
aliás, não conseguiu ser feita desde 88 para cá, né? O pessoal ainda não. Poxa, vamos fazer o seguinte, queremos que seja efetivo, eu concordo, acho que a profissionalização é muito importante nas compras públicas, mas vamos fazer de maneira, digamos, isonômica, razoável, e eu acho que os órgãos de controle são fundamentais para fazer isso de maneira razoável. Porque uma coisa é a realidade, por exemplo, no Piauí, outra coisa é a realidade no Paraná. No Paraná, até por um maior rigor do Tribunal de Contas do Paraná, ele já vem cobrando essa questão da efetividade há mais tempo. Então, ele já tem, digamos, essa governança mais desenvolvida lá no Paraná, né? Outra coisa é o federal, outra coisa é no estado, outra coisa é num pequeno município, outra coisa é na capital. Então, acho que os tribunais de contas podem fazer digamos, esse equilíbrio. Por exemplo, definindo que, olha, governo do estado, eu só vou dar um prazo menor, reduzido, para você realizar essa transição e ter efetivos em tais cargos que eu entendo que são importantes, não apenas agente de contratação. E aí, ele avaliando, inclusive, a realidade do Estado, né? Talvez eu citei esses 5 cargos, mas talvez o Tribunal de Contas já entenda que não. Efetivo, eu só preciso mesmo fiscal, gestor e agente de contratação. Ok, ele faz essa avaliação. Se é do Paraná, exige que seja o jurídico efetivo. Vejam, pode ser uma realidade diferente da Bahia, pode ser uma realidade diferente do Piauí. Então, os tribunais de contas, eles têm condição de pegar esse dispositivo, que não é o artigo 8º, é o artigo 7º da lei, que Isso. é, ele sim, uma norma geral, que é uma diretriz, e ir dando a densidade normativa, né? Então, e aí, desculpa falar tanto, mas eu não tenho mais paciência para essa discussão. Tem que ser efetivo o agente de contratação. Eu falei, está sendo? Não está. Poxa, então é meio que pai que... É que quando o Vampeta jogava no Flamengo, né? Assim, eles fingem que me pagam, eu finjo que eu jogo. Bem isso. Então, e Rony, para encerrar... Opa, diga. Pode falar, meu amigo. Essa é uma discussão que quando alguém vem falar, meu Deus do céu, vamos discutir isso depois. E por fim, meu amigo, para encerrar, conte-nos uma história inusitada, engraçada que você passou no mundo das licitações, ou como professor de licitação, e aí jogue para a gente se divertir um pouco. É o quadro aí. Mais ainda. Essa história é boa. Você é Calil que criou esses quadros? É o Calil que criou isso aí, Anderson? É o Calil, cara. O Calil é um gênio. Gênio. Cara, eu tô pensando aqui, na boa, eu devia até, Andros, no início, quando a gente foi falar, ele disse que ia ter essa pergunta, eu devia ter pensado em falar algo, deixa eu ver, algo mais... Pô, deixa eu falar uma coisa que aconteceu comigo, que não... Pode! Não teve a ver com professor, tô de cabeça aqui, mas foi uma coisa, agora me veio uma coisa curiosa, engraçada, que tem vai a ver... Vai de boa. Eu uso, às vezes, na aula com licitação, né? Uma vez eu fui fazer uma cirurgia, eu tinha um problema de circulação na perna, né? Aquela dava varize, né? Umas calibrosas e tal, e isso dava dores nas pernas. Então eu fui tirar a safena, né? Nossa. Tirar a safena da perna direita, né? E aí, cirurgia, cara, o cara fica meio preocupado, né? Cabuloso, meio com medo de cirurgia e tal. Eu falei, não, vou relaxar, vou brincar para não ficar tenso, né? E aí, brincando, e eu conhecia o anestesista, né? E ele chegou também brincando comigo. E aí, tal, vai fazer, sua perna vai ficar bonita. Aí eu peguei, disse para ele já tinha me dopado, né? Eu estava começando a dar aquela relaxadinha para eu ir apagando sem sentir, né? Ele, se preocupa não que a cirurgiã vai deixar sua perna linda. Aí eu brinquei com ela e disse assim, brinquei com ele e falou, fala para ela para deixar que nem a do Roberto Carlos. Porque era o Roberto Carlos jogador de futebol, né? Quem sabe o Roberto Carlos né? A minha é quase isso. Né? Vai que ela entendeu o Roberto Carlos errado, né? Aí eu falei, deixa a minha que nem do Roberto Carlos. E aí, beleza, ele me deu eu fui apagando. E aí, quando eu tô apagando, aí eu vou lembrando, falei, tem que avisar ele que é o jogador, não é o cantor, né? Não é o cantor, né? Só que apaguei. E aí, depois que a gente
se conhece, né? Depois que eu acordei, depois que eu acordei e tal, a gente tomando uma brincando, e rapaz, no meio da cirurgia tu falasse, o cantor não, o jogador. Essa do cantor. Rony, meu irmão. Não, o jogador. Meu irmão, cara, muito obrigado, cara. Vamos encerrar, cara. Uma pena e vontade de passar mais uma hora conversando contigo. Legal demais aqui. É engraçado você falando dessa questão do debate que você não gosta mais do artigo do agente de contratação concursado. Foi a primeira conversa que a gente teve lá em Fortaleza, que a gente se encontrou no almoço, que o Paulo Alves nos chamou, né? A gente estava debatendo sobre isso. Olha o quanto tempo, já está mais de 3 anos essa conversa. E, cara, isso é só uma observação da história, né? Porque eu falei que ia ter alguma coisa a ver com licitação. Aí tá. Alguém perguntou, o que é que isso tem a ver com licitação? É a especificação do objeto. Você tem que saber o que você pede. Se você não pede direito, pode vir um errado. Não pede direito. Na impugnação, deu para pensar, né? Do mesmo jeito também. Mas também não foi a do cantor. Graças a Deus, meu irmão, tudo certo, né? Rony, muito obrigado, cara. Como disse para você, não sei como agradecer a tua participação. A gente está muito feliz de você ser o episódio 1 da gente. E é isso, meu irmão. Que precisar da gente, estar junto contigo aí, tá, meu querido? Poxa, meu amigo, para mim também é uma grande honra estar iniciando esse trabalho, esse projeto de vocês. Parabéns. Acho que vai ter uma sinergia muito boa, sabe? É bom bate-papo. Vocês têm grande experiência, tanto no público como no privado. E acho que essa experiência de vocês vai contribuir para que esse projeto transfira muito conhecimento para muita gente. E a gente quando a gente usa a internet, a rede social para transmitir conhecimento, cara, a gente ajuda tanta gente que nem conhece. Verdade. Isso volta, sabe? Isso volta. Parabéns aí pelo projeto. Eu sei que dá trabalho, a turma não imagina, mas dá muito trabalho. É verdade. Iniciando esse projeto com vocês, eu me sinto honrado, tá? Repito, adorei a participação, adorei com vocês, com o Calil também. Me deu insights já para uma mudança do projeto das DRs, que eu já estava... Vocês devem ter percebido, eu parei com as DRs há uns 2 meses. 2 meses, isso. E o meu projeto era voltar de maneira diferente em 2026. E talvez vocês me deram uma ideia para pensar mais ou menos, né, como fazer, né? Só não vou autorizar que você contratar o Calil, tá? Tá proibido. Olha aí, Anderson, tá vendo? Ó? Primeira vez que a gente serviu de inspiração para Rony em alguma coisa, viu? Não, inspira. Aprendo muito, meu amigo. Aprendo muito com vocês, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado. Continue com esse projeto. Parabéns pela execução. Parabéns pela trajetória, jornada de vocês. E espero isso é tão legal quanto Ela vai ter que sair todos os episódios agora, viu, Anderson? Cara. Todo sucesso. E a gente se vê no Enacomp, né? Quando a turma estiver ouvindo isso aqui, não perca a oportunidade, se inscrevam no Enacomp. O evento ano passado foi fantástico, eu tenho certeza que esse ano vai ser ainda melhor. Então não perca essa oportunidade, eu tive a honra de ser convidado novamente e vou estar com vocês aí falando. Não lembro exatamente o tema, mas certamente vai ser um tema... É sobre Marketplace. Sobre Marketplace. Vai ser bom. Provavelmente já vou estar conversando com um novo regulamento do Six, né? A gente vai ter muita coisa... Vai ter edições novas com o Six agora também desse aqui. Era outro que eu não pensava em ter nova edição, vai ter que sair nova edição. Vai ter que sair nova edição. Se virem. O professor Anderson vai debutar também no palco do Enacomp, né, Anderson? Vou debutar no palco do Enacomp, foi convidado. Parabéns. Para você ver a força da amizade. O Anderson já foi um aluno prêmio que sempre se destacou, tem um conhecimento que pouca gente tem de como são as licitações na verdade. Então, uma grande aquisição. Viu, André? André não é bobo, não. André é que nem Felipe Luiz, ele escala os bons, cara. Claro. É isso aí, professor. Obrigado mesmo, obrigado de coração. Feliz demais por estar batendo esse papo com você aí. E acredito que a gente vai se ver pessoalmente só em abril, né? Quem sabe em outro evento aí, Brasil afora. Se não, em abril estaremos presencialmente aqui em São Luís. Anderson, valeu, gente. Valeu, Rony. De encerramento, alguma coisa? Vamos criando, né? Vamos criando, só dar tchauzinho, né? Mesmo. A conversa já por si só já foi fantástica. E, galera, até o próximo episódio.
que também será tão bom quanto esse aqui. E é isso aí. Vamos nessa, gente. Valeu, um abraço. Um abração, fica com Deus.